Jesus, porque o Senhor se entregou quando nós ainda éramos pecadores. Em nome de Jesus, Pai, nos usa para a Tua vontade, Senhor, para o Teu propósito, para o Teu querer, Senhor. Senhor, traz, Senhor, o entendimento para nós, Senhor, de que nós vamos ser felizes só na Tua vontade, só no Teu chamado, no Teu propósito, Senhor. Não importa, Senhor, qual é o chamado, mas se é do Senhor, nós vamos nos sentir plenos naquilo que fazemos. Em nome de Jesus, Pai, muito obrigado porque o Senhor está nos preparando para um tempo novo, Senhor. Obrigado pela vida de cada irmão que está aqui, Senhor. Eu peço que o Senhor levante homens e mulheres de Deus, Pai, como os irmãos da igreja primitiva, Senhor, que falavam do Teu nome de forma ousada, Senhor, que se importavam muito mais em obedecer a Deus do que a homens, Senhor. Muitas vezes correndo riscos, passando por dificuldades, mas sabendo, Senhor, que estavam sendo fiéis a Ti. Senhor, que a fidelidade a Ti possa consumir a nossa vida. Nos ajuda a vencer os desafios que nos afastam da Tua vontade. Nos ajuda a vencer os desafios que nos afastam da Tua presença. Nos ajuda a vencer os desafios, Pai, que nos impedem de nos relacionar com o Senhor. Que nesses dias o Senhor possa levantar homens e mulheres de Deus, que vão levantar um altar de adoração, Senhor. Em nome de Jesus, eu oro para que quartos sejam restaurados na Tua presença. Quartos vazios se encherão da Tua glória, por causa de santos que se direcionarão à intimidade contigo novamente. Que o desejo de Te buscar, Senhor, seja maior do que o desejo do entretenimento. Que o desejo de Te buscar e aprender das Tuas veredas, Senhor, seja maior, Senhor, do que os nossos desejos e os nossos prazeres. A Tua palavra diz em Oséias 4:6 que o Teu povo se perde por falta de conhecimento. Eu quero declarar, Pai, um novo tempo de conhecimento sobre a vida de cada um de nós. Obrigado porque o Senhor levantou vários valentes aqui no meio dessa igreja. Obrigado porque nós podemos olhar para homens de Deus que eram imperfeitos, mas ainda assim o Senhor os usou de uma forma poderosa e sobrenatural. Obrigado, Senhor, porque apesar da deficiência de Moisés, o Senhor usou Moisés. Obrigado, Senhor, porque apesar de Jeremias se sentir uma criança, o Senhor usou Jeremias. Obrigado, Senhor, porque em meio ao desafio o Senhor usou Josué. Obrigado, Senhor, porque em meio ao desafio o Senhor usou Pedro. E nós podemos olhar para esses homens de Deus e dizer: se o Senhor usou a estes, o Senhor também pode me usar. Obrigado por este tempo que o Senhor tem nos preparado como igreja. Nós queremos Te agradar, Senhor. Em nome de Jesus, amém e amém. Dê um forte aplauso para aquele que é digno. Glória a Deus, você pode sentar? Diga aí para o irmão que está do seu lado: glória a Deus pela sua vida. Que bom que você veio. Amém, irmãos? A maioria não gosta disso, né? Mas faz parte. É bom demais. Queridos, eu tenho certeza que Deus vai falar com vocês. Peço que você abra o seu coração, que você não se distraia, que você realmente preste atenção naquilo que Deus vai falar contigo. Amém? Glória a Deus ou não glória a Deus? Amém? Eu queria chamar o Alan. O Alan vai estar ministrando a palavra de Deus e queria dizer assim que como a gente tem se alegrado, irmãos, não só pela vida do Alan, mas pela família, né, a Bibi, o Natan, porque realmente a gente vê irmãos que têm se dedicado à obra de Deus. E a gente sabe que tudo isso é motivo para glorificar mais ainda o nome do Senhor, né? Eu lembro muito tempo atrás, a nossa primeira conversa, minha e do Alan, e agora o Alan está aqui, porque Deus ele é poderoso, é por isso que eu estou aqui, é por isso que ele está aqui, é por isso que nós estamos aqui, não é verdade? Deus é maravilhoso demais, eu tenho certeza que Deus vai usar ele. Estenda sua mão para cá, vamos orar com ele. Pai querido, muito obrigado, Senhor, pela vida do Teu Filho.
Obrigado, Senhor, porque não só ele, mas toda a sua família tem buscado andar em retidão e seriedade diante da Tua palavra e da Tua presença. Pai, nós oramos, Pai, e abençoamos a vida dele, para que ele consiga, Senhor, expressar tudo aquilo que o Senhor colocou no coração dele, Pai. Capacita ele com as palavras corretas, Senhor, que sejam palavras do Teu Espírito, uma palavra rema, Senhor, que mude a nossa vida. Sabemos que é pelo Senhor e não por causa de homens. Peço que o Senhor o use de uma forma poderosa, em nome de Jesus. Amém. Amém? Paz, igreja, tudo bem? Assim como vocês estão mesmo, quero que vocês fechem os olhos um pouco. Lá em Provérbios 4:23, a palavra fala: de tudo que você deve guardar, guarda o seu coração. E nesses dias Deus tem feito me pensar que Ele não quer que a gente simplesmente guarde o nosso coração, mas Ele quer que a gente guarde a nossa mente. Porque Romanos 12 fala que a vossa mente vai ser transformada, não o nosso coração. E se nós guardar a nossa mente e entender aquilo que Deus quer falar conosco hoje à noite, a gente vai obedecer o que Ele está falando. Amém? Quero orar mais uma vez então? Obrigado, Pai, por tudo que o Senhor tem feito em nossas vidas, Senhor. Obrigado por esse momento, Pai. A gente crê, Senhor, que o Senhor tem uma porção para cada um que está aqui nessa noite, Pai. Em nome de Jesus, Pai, eu te peço que a Tua presença venha ser viva e manifesta neste lugar, Pai. A Tua palavra fala: onde 2 ou 3 estivesse, ali Tu estaria, Pai. E se o Senhor está aqui, Senhor, a tristeza vai embora, Senhor. Se o Senhor está aqui, Senhor, a depressão vai embora, Senhor. Se o Senhor está aqui, as trevas se vão, Pai. Em Teu nome, Jesus, a gente pode todas as coisas. Em nome de Jesus, amém. Amém? Glória a Deus. Eu queria falar um assunto com vocês hoje, um assunto que Deus tem falado muito tempo comigo já. Faz muito tempo que eu venho escrevendo isso. E se eu fosse dar um título para essa ministração, eu colocaria Amnésia Cristã. É bem engraçado o título, mas se a gente parar para analisar, quantos aqui passam por tempo de esquecimento? Ah, não tem uma memória boa. Por que acontece? Muitas vezes, a gente como cristão, a gente passa por esse tempo também, de amnésia na nossa vida, naquilo que Jesus fez, da onde a gente está, de aonde a gente vai chegar e aquilo que Ele está falando para nós. E a nossa memória, ela tem a capacidade de armazenar muitas coisas, tanto as coisas boas, como as coisas ruins e coisas desagradáveis. Mas tem certas memórias na nossa vida que elas são como memórias de aviso. Elas vão sinalizar algo para nos reter de algo que a gente já fez errado, que não cometa errar de novo. Amém? Eu queria que você parasse um pouco para pensar, quem você é hoje? O quanto Jesus já transformou a tua vida? Bastante coisa, né? Tem uns aí que, rapaz, transformou bastante. Mas a gente sempre tem, eu tenho muita dificuldade de lembrar de muitas coisas. Quem aqui se lembra quando entregou sua vida para Jesus? O dia, a palavra que foi ministrada, o louvor que foi ministrado. Mas uma coisa eu sei que você lembra, a forma que Deus te tocou. A gente nunca esquece do toque de Deus. Mas só que existe algumas pessoas que pela circunstância da vida, elas esquecem aquilo que Deus fez. Um exemplo, João Batista. João Batista, ele teve a revelação de que Jesus era o Messias. Mas quando a circunstância mudou na vida dele, ele teve dúvida da revelação que o Pai deu para ele. Outro cara, Pedro. Pedro andou com Jesus. Pedro andou sobre as águas. Pedro teve a revelação de que Jesus era o Filho de Deus. Tantas outras coisas Pedro presenciou com Jesus. Mas quando a circunstância da vida dele mudou, ele abandonou Jesus, negou ele 3 vezes e voltou a pescar. Como a gente tem muitas vezes dificuldade de se lembrar daquilo que Jesus fez na nossa vida, e quando a circunstância muda, ao contrário, quando vem a prova, que nem diz, né, a gente acaba esquecendo daquilo que Ele já falou para nós. Amém? Eu queria que vocês abrissem lá em Salmo 44:1. Amém? Passou a ler então.
Salmos 44:1. Ouvimos, ó Deus, com os próprios ouvidos. Nossos pais têm contado o que outrora fizeste em seus dias. Ali, esse texto faz refletir que acontece que, se a gente está aqui hoje, foi por causa de outras pessoas. Pessoas deram suas vidas para que a gente pudesse conhecer o Evangelho de Cristo. Então, o que eu vejo nesse versículo é que a gente deve honrar aqueles que vieram antes de nós. Se a gente parar para analisar, tem hoje as pessoas mais velhas aqui que quando começaram a igreja, eu parei para pensar nesse momento, eles começaram dentro de uma garagem. E hoje olha o tamanho que está a igreja. A gente tem que honrar essas pessoas que não desistiram quando tinha pouca gente. Tem um cara que eu admiro demais, ele liderava uma célula, ele multiplicou a célula, e a célula estava bombando, daqui a pouco a célula deu uma estagnada. E eles sempre permaneceram. E por muitas vezes eles começaram a célula, ele, a mulher dele e o filho dele. A gente não pode deixar a circunstância nos abalar aquilo que Deus colocou dentro do nosso coração. Amém? Vamos abrir agora lá em Josué 4. Isso foi só a introdução, agora eu vou começar. Josué 4, do 1 ao 7. Amém. Passa a ler então. Tendo, pois, todo o povo passado o Jordão, falou o Senhor Josué, dizendo: Tomai do povo 12 homens, um de cada tribo, e ordenai-lhes, dizendo: Daqui do meio do Jordão, do lugar onde parados pousaram os sacerdotes aos pés, tomai 12 pedras, levantai-as convosco e depositai-vos no alojamento, que haveis de passar esta noite. Chamou, pois, Josué os 12 homens, que escolheram dos filhos de Israel, um de cada tribo, e disse-lhes: Passai diante da arca do Senhor vosso Deus, ao meio do Jordão, e cada um levante sobre o ombro uma pedra, segundo o número das tribos dos filhos de Israel, para que isto seja por sinal entre vós, e quando os vossos filhos no futuro perguntarem, dizendo: Que vos significa essas pedras? Então lhes direi que as águas do Jordão foram abertas diante da arca da aliança do Senhor. Em passando ela, foram as águas do Jordão cortadas. Estas pedras serão para sempre, por memorial aos seus filhos de Israel. Aqui ela fala que Josué, chamou 12 homens, um de cada tribo, para levantar um altar. Cada homem vinha e pegava sua pedra que ele escolheu, e ali eles levantavam um altar em memória para os filhos deles. Para quê? Para quando os filhos deles passassem, eles, o que significa esse altar aqui? Esse altar é porque um dia o Senhor abriu o Mar Jordão para nós. Amém? E eu dei um nome para essas 12 pedras. E a pedra número 1, quem quiser anotar aí, eu coloquei o nome dela de missão e destino. A gente precisa viver uma vida de destino, missão e propósito. Eu escutei uma história esses dias, uma historinha, que um cachorro estava caminhando assim com muita fome. E daqui a pouco ele está ali, aquela fome, daqui a pouco passou uma lebre correndo. E ele saiu correndo atrás. Mas só que a lebre ia um pouquinho longe e ele correndo atrás. E foi correndo, daqui a pouco o outro cachorro viu ele correndo e foi correndo atrás daquele outro cachorro. E assim foi indo. Os cachorros foram vendo e correndo atrás de outros cachorros, mas só o único que estava vendo o alvo do que estava correndo era o primeiro cachorro. E daqui a pouco eles estão correndo aquela fileira de cachorro e a lebre sai para o canto e eles passaram reto. E nisso, quando o outro cachorro olha para trás, ele fala assim: Ué, o que vocês estão fazendo atrás de mim? Ué, a gente está correndo atrás de você saiu correndo, a gente saiu correndo também. Aí muitas vezes que está o nosso engano. Muitas vezes a gente vê todo mundo correndo para lá, a gente vai e corre junto. E a gente não pergunta para o Senhor: Deus, qual é o meu destino e a minha missão? Qual é o propósito da minha vida? Porque o que acontece? Cada um aqui tem um propósito. Talvez uns vão correr junto, mas cada um tem um propósito e uma vocação específica de Deus. Amém? E outra coisa, não importa como é a sua vida. Deus, se você está aqui, Deus te escolheu. Ele tem uma história, uma nova história para ti, coisas que você nem imagina, que nem olhos viram, nem ouvidos ouviram.
e jamais penetrou no teu coração, Deus tem para ti. Amém? Segunda pedra, sonhos de Deus. Gênesis 37, não precisa abrir. Fala a história de um menino sonhador, que o nome dele era José. Era um cara que sonhava demais. E por causa dos seus sonhos, ele foi feito escravo, ele passou por tempos difíceis, ele passou coisas que nenhum de nós queria passar, por causa dos sonhos de Deus na vida dele. Mas só que chegou um dia que o sonho de Deus se manifestou através da vida dele. E quando eu falo de sonhos de Deus, eu penso muito na minha vida, a vida da minha família. A gente veio na igreja, a gente não tinha referência nenhuma de família, assim, uma família estruturada, uma família que conheceu a Cristo. Simplesmente Jesus nos escolheu. E a gente veio. E eu me lembro que eu falava para minha esposa, né? A gente vai ter um monte de filho. Rapaz, um monte. Eu sempre falava para ela assim, amor, eu quero ter um time de futebol de filho. E aí, nós sempre nessa vibe, nessa empolgação. Só que acontece, isso foi um sonho que Deus colocou no nosso coração. Mas só que a gente quer que o sonho seja da forma que a gente deseja. Que antes, Deus, esse sonho tem que andar aqui, não. Mas Deus vai andar totalmente ao contrário do que você imagina. Daí passou toda uma situação, ela engravidou do Natan, a gente foi para o hospital, ela ganhou. Mas só que eu nunca me esqueço, a gente tem que cuidar muito das nossas orações, a gente não pode esquecer das nossas orações. A gente subindo a avenida, eu disse para ela assim, amor, vamos orar? Ela, vamos. Aí a gente só fez uma simples oração, Deus, que seja feita a tua vontade e não a nossa. E glória a Deus, fomos para lá. Aquela coisa toda, até o Guilherme estava comigo no dia lá do hospital, o neném chorava, a gente achava que era ele, mas não era. E daqui a pouco ele nasceu, tudo certo para mim, vimos eles. Só que no decorrer da noite até o amanhecer, a Bianca, ela teve uma hemorragia interna. E o que acontece? E nessa hemorragia interna, ela começou, partir para outra vida. Cara, e ali aconteceu várias outras coisas, não vou ter muito tempo para falar hoje. Quem quiser saber mais, me procure que eu falo depois. E o que acontece? E daí, no outro dia de manhã, eu cheguei, feliz que a gente era crescendo a família, ia aumentar. E quando eu chego no hospital, um médico me chama e me diz, vem cá, rapaz, quero falar contigo. E quando eu chego lá, ele fala, cara, aconteceu um negócio. E eu, o quê? A tua esposa quase morreu. E eu, ué, tá louco? Se eu sair daqui, ela estava bem. E nisso, eu fiquei em estado de choque, assim, ele viu que parece que eu não recebi aquilo muito bem, assim. Ele chamou, tem alguém contigo aí? Não, sim, tem minha sogra. Ele chamou nós para dentro e ele falou a mesma coisa, sua filha quase morreu. Ela teve com a pressão 5/4. E nisso, e ele falou assim, cara, e tem outra coisa, a gente teve que tirar o útero dela. Agora você pensa no sonho que eu tinha, uma pessoa sem útero, é impossível. E nisso, quando eu cheguei para ver ela no quarto, a primeira coisa que ela me fala, amor, não sei mais se vou querer ter um time de futebol, é tão ruim. E aí, eu sabendo que ela não sabia disso ainda, e eu sabendo que aquele sonho que eu tinha talvez não ia mais se concretizar na minha vida. E passou algum tempo, a gente teve que ir para Porto Alegre, a gente ficou 22 dias, eu e ela longe do Natal. Os primeiros 22 dias que a gente tinha, que todo pai queria estar com seus filhos, as primeiras coisas, a primeira roupinha, a primeira trocada de fralda, aquela coisa toda, a gente não participou. Mas Deus sempre nos lembrou, eu estou fazendo a minha vontade. E a gente foi para o hospital, lá passamos vários dias lá. Só que acontece, ano retrasado, Deus colocou um sentimento no meu coração, até a gente compartilhou. A gente assim, amor, aí eu acho que esse sonho não pode morrer dentro de nós. E a gente tomou a decisão de adotar. E a gente fala, não é vários sonhos. Então, não importa a forma não importa o sonho que Deus te deu. Importa sim o sonho que Deus te deu, mas a forma que Ele vai fazer depende dEle. E você tem que estar firme. E quando a circunstância vier tudo ao contrário do seu sonho, você tem que permanecer naquilo que Deus falou. Amém? Terceira pedra. Meu Deus. Lamentações 3, 21, 23. A terceira pedra é fidelidade.
Passo a ler, para a gente correr um pouquinho com o tempo. Lamentações 3, 21 ao 23. Quero trazer à memória o que me pode dar esperança. As misericórdias do Senhor são a causa de não sermos consumidos, porque as suas misericórdias não têm fim. Renova-se a cada manhã, grande é a tua fidelidade. Deus é fiel. E Ele fala que todas as manhãs a misericórdia dEle se renova na nossa vida. E quando eu parei para analisar nessa pedra sobre fidelidade, me veio a lembrança de um filme que fala sobre um cachorro. Não sei se alguém já olhou aquele Sempre ao Seu Lado. Que o cara, ele acha um cachorro e todos os dias, quando ele sai para trabalhar, aquele cachorro está esperando ele, no final da tarde, ele chegar, dando serviço e ele ir para casa junto. Só que teve um dia que ele foi e acompanhou o seu dono para ir para o trabalho, mas quando ele voltou, quando chegou a hora do homem voltar, o cachorro estava ali esperando e nada do homem chegar. E é uma história real, e aquele cachorro ficou muito tempo ali esperando o seu dono chegar, e o seu dono não chegava. Quando ele ouvia, ele morava longe, quando ele viu o barulho do trem, ele corria para lá, naquela expectativa de ver o dono dele chegar. E lá nessa cidade, eles fizeram uma estátua para aquele cachorro, porque ele elevou o nível de fidelidade ao dono dele. Mas se esse cachorro é fiel, Deus é muito mais fiel do que ele. E a outra coisa que me faz, que a gente não deve se abalar pelas circunstâncias, quando eu me lembro da história de Sadraque, Mesaque e Abednego. Eles estão ali, prontos para ser lançados na fornalha. E Nabucodonosor dá várias oportunidades para eles se prostrar e adorar a imagem que ele tinha feito. E eles, não, eu não posso adorar, porque eu sou fiel a Deus. E no texto fala, se nós for para a fornalha e Deus não nos salvar, ainda é de grande importância eu continuar com a minha fidelidade a Deus. Então não importa o que aconteça, continue fiel a Deus. Amém? Quarta pedra. Toque de Deus. Nada mais é importante do que o toque de Deus na nossa vida. Talvez você venha à igreja, você está tantos anos, e talvez você nunca foi tocado por Deus. Porque depois que você é tocado por Deus, você nunca mais é o mesmo. E quando eu parei para analisar nesse texto, eu me lembrei de Jacó. Jacó clamou pelo toque de Deus. E Jacó caminhava como eu. E no momento que ele foi tocado por Deus, Deus fez uma marca nele. Para quê? Para toda a vida ele se lembrar da forma que Deus tocou nele. Jacó ficou manco, andava assim, tipo Fabiano, assim, meio mancando, sabe? Tô brincando. Sabe, cara, mas o que eu quero dizer do toque de Deus? A gente nunca pode esquecer do toque de Deus. E se por acaso você está aqui hoje, e faz tempo que você não sente toque de Deus, eu tenho uma notícia boa para te dar. Deus está desejoso para te tocar. Mas só que acontece, não depende só dele, depende de ti. Porque muitas vezes a gente vai caminhando, e as circunstâncias da nossa vida vão nos levando para cá, nos levando para lá, e a gente vai construindo paredes que bloqueiam Deus, o toque de Deus na nossa vida. Amém? Para a quinta pedra. Essa aqui é a mais top. Seus amigos. Provérbios 17, 17. Passo a ler. Em todo tempo ama o amigo, na angústia se faz o teu irmão. A gente tem que se rodear de amigos que amam a Jesus verdadeiramente. Porque no dia mal, se você chegar para eles, eles vão chegar assim, cara, Jesus ainda te ama. Você deve se rodear de amigos que querem ver o seu bem. Porque se a gente parar para analisar, a gente que não nasceu no lar cristão, a gente era rodeado de amigos. E quando a gente precisava deles, eles, não, cara, não posso. Eu tenho certeza, se você se rodear de amigos que amam Jesus verdadeiramente, quando você estiver passando mal, ele vai te pegar pela mão, cara, você não está sozinho.
Nós estamos juntos. A tua dor é minha dor. E a gente vai chorar junto, a gente vai se alegrar junto e a gente vai para a eternidade junto. Amém? Sexta pedra. A sua igreja. Hoje, a igreja tem muita, a gente para analisar, tem uma imagem muito ruim. Porque as pessoas muitas vezes não honram o que é a igreja. Mas eu creio que nesses dias Deus quer nos dar um amor pela igreja. Igreja não é essas paredes. Isso aqui não é igreja. Igreja é cada um que está sentado aí. E nenhuma vez na Bíblia fala que eu sou igreja. Só eu sou igreja. Não. A Bíblia simplesmente declara que a gente somos pedras vivas. E se a gente estiver reunido, a gente é igreja. Como eu orei no começo, aonde 2 ou 3, se eu estiver sozinho, eu não sou igreja, mas aonde 2 ou 3 estiver, eu sou igreja. E muitas vezes a gente quer falar mal da igreja, então a gente está falando mal da noiva de Cristo. Agora os casados, quero que os casados prestem atenção. Se chegar alguma pessoa falar mal da sua esposa, o que você vai fazer para ele? Rapaz, eu não sei. Se falar mal da minha esposa, cara, tá falando mal de mim, daí a gente vai ter que ter uma conversa. Por que eu falo isso? Cara, a gente está falando mal da noiva de Cristo. E muitas vezes a gente julga pessoas por estar sentado aqui. Mas essas pessoas têm temor a Deus. Essas pessoas saíram de suas casas para vir adorar a Deus. E quem somos nós para julgar? Tem uma frase que eu escutei que fala assim, ó. Deixa eu ler aqui. Tudo que esperamos de Deus está em Jesus. E tudo que as pessoas esperam de Jesus está na igreja. Você é o representante de Jesus. As pessoas estão vendo Jesus em você? As pessoas estão vendo Jesus em você no seu trabalho? A sua esposa vê Jesus em você, marido? Ou o marido, a sua esposa vê Jesus em você? Os filhos, os seus pais vê Jesus em você? Cada pessoa é preciosa que está aqui. E Jesus escolheu cada uma. Em milhares de pessoas no mundo, bilhões, muitas pessoas, Ele te escolheu. Eu me lembro bem certinho o dia que Ele me escolheu. Eu estava jogando futebol e um cara que eu nunca conheci na vida, e simplesmente, cara, vamos jogar uma bola? E eu fui. Ele foi falando, foi falando, foi falando. Eu demorei 2 anos para ir numa célula. E muitas vezes eu ia no culto e numa festa. No culto e numa festa. Até que um dia Deus chegou, cara, me pegou. E eu estou aqui até hoje, graças a Deus. 7ª pedra. A sua nação e a sua cidade. Precisamos ter um amor pela nossa nação e pela nossa cidade. Se a gente parar para analisar, a gente é o único país do mundo que tem uma estátua do Cristo Redentor com os braços abertos. E a gente tem falado bastante sobre missão, nossos pastores vão sair para a missão. E quando os missionários vêm aqui falar alguma coisa, eles sempre falam, o brasileiro é sempre bem recebido em qualquer lugar que for. Tanto da parte de um futebol, de qualquer coisa, o brasileiro é bem recebido, porque a gente é um povo de braços abertos. E muitas vezes, o que a gente faz? Lá em Gênesis 12, 1 ao 4, Deus nos deu o poder de abençoar e de amaldiçoar. Eu creio aqui que todos têm Jesus no seu coração. E se a gente tem Jesus nos nossos corações, nós somos por herança filhos de Abraão. E essa promessa foi para Abraão. E toda a promessa para o pai também é para o filho. Isso aqui que muitas gente fala. Ah, esse país é corrupto. Ah, esse país é só ladrão. Ah, essa cidade tem isso. Cara, você está liberando com a sua boca. A gente tem que mudar a nossa mentalidade. Cara, essa cidade vai ser uma bênção, cara. Essa cidade vai experimentar um avivamento. Mas só que acontece, não basta a gente falar. A gente tem que andar segundo aquilo que a gente está falando. Porque falar até papagaio fala. Mas se a gente falar e as nossas atitudes não mudar, de nada adianta. Amém? 8ª pedra. Pais espirituais. Aqueles que têm sido guias espirituais na nossa vida. Seus discipuladores,
seus pastores. Cara, e tem uma coisa que, quando as pessoas chegam e falam para mim assim, cara, você é uma referência para mim, a tua família é uma referência para mim. Eu vejo assim, cara, eu tenho uma responsabilidade muito grande nas minhas costas. Porque, cara, tem um monte de pessoas que estão olhando para a minha vida, olhando para a minha família, olhando para o meu casamento como referência. E se eu vacilar, eles podem vacilar também. Esses dias eu cheguei num menino, cara, que toda criança é apaixonada por ele, cara, gosta de estar com ele. E eu cheguei para ele assim, cara, tu tá vendo a responsabilidade que Deus está colocando nas tuas costas? Cara, não vacila. Eles te olham como referências. E a gente estava nos conectados esse domingo. E a gente teve um tempo de intercessão lá em cima. Cara, e a gente intercedendo lá. E eu falei, vocês estão vendo essas crianças aqui embaixo, falando para os conectados lá? Quem tu acha que eles estão olhando? Para quem que vocês acham que eles têm uma referência? É vocês que estão aqui. Então, as decisões de vocês vão afetar muito a vida deles. E da mesma forma, para quem os conectados lá em cima estão olhando aqui na igreja? Para os jovens. Então, as suas decisões vão afetar também a geração que está vindo. A gente não quer que se levante uma nova geração, mas que venha a próxima geração. E assim, continue. Amém? Glória a Deus. E um cara que eu tenho muito referência, assim, que me amou demais, não tem, o homem pinga amor, assim, é o merengue, né, cara, porque o Moacir, porque eu cheguei e penso num cara mal acabado, não valia nada. E foi através de um coelho que eu conheci o merengue, não dá para dizer, cara. Ele tinha a cela perto da minha casa, cara, e toda a vida os coelhos dele fugiam. E ele, cara, tu pensa num cara corajoso, com vontade de pegar um coelho, assim, cara. E eu creio que Deus usou aquele coelho. Deus usou, cara, usou aquele coelho. Hoje ele é o meu pai espiritual, por muitas vezes, hoje os meus pais não são convertidos. E por muitas vezes eu chegava lá amargurado, meus pais são separados também, com vontade de ganhar um abraço de pai. E ele chegava e me abraçava. Cara, tu não tá sozinho. Tu não tá sozinho. Como é importante um abraço. Quando eu entreguei minha vida para Jesus, eu era lá no outro prédio ainda. Deus me pegou de uma forma, eu entreguei minha vida para Jesus. Quando eu me levanto, alguns vão se lembrar dele, o maninho. Ele aponta lá do fundo da igreja e ele já vem chorando. E eu, cara, o que esse cara tem, cara? E ele chega e me abraça. E começa daquele jeito dele, chorando, chorando, chorando. Mas ele me abraça, sabe? E eu, como era a primeira vez, fiquei muito constrangido. Eu queria sair, não queria me largar. E naquele dia eu entendi que era Deus me abraçando. Porque eu nunca tinha ganhado um abraço que nem eu ganhei aquele dia. Amém? Nona pedra. Libertação. Eu quero que vocês abram lá em Efésios 1:1. Me enganei. É Efésios 1:3. Passo a ler. Bendito Deus Pai do nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais, assim como nos escolheu e nele antes da fundação do mundo, para sermos santos e irrepreensíveis perante ele em amor. Nos predestinou para ele, para a adoção de filhos, por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito de sua vontade, para louvor da sua glória e de sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado, no qual temos a redenção pelo sangue e a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Ali fala que Deus nos escolheu, Deus nos abençoou, Deus nos adotou e nos predestinou. Cara, quando eu entendi essa palavra, cara, nada mais pode me prender. Porque, cara, Ele te escolheu, e Ele te adotou, e Ele te deu uma missão e um destino. E mais para frente fala que Ele selou isso com o seu Espírito. E por que fala isso, libertação? Porque se a gente não entender isso na nossa mente, a gente sempre vai ficar preso naquela mochila cheia de pedra nas nossas costas. Porque se você está aqui, Jesus te escolheu. Ele te adotou. Antes você não era filho, hoje você é filho. Hoje você tem total acesso de chegar no Pai e falar com Ele. E o Pai tem
o maior desejo que todos os dias você chega no seu quarto e chama papai. Como é forte essa palavra para mim, papai. Eu chegar no meu quarto, papai, às vezes eu fico no meu quarto só, papai. Ô, papai. Porque eu achava que eu era filho de um pai órfão. Eu era órfão de um pai vivo. Por quê? Porque eu vivi numa família onde eu não culpo meu pai, porque ele foi criado dessa forma, mas aonde a gente não tinha total atenção, eu não tinha aquela paternidade na minha vida. E por muitas vezes eu achei que eu não tinha pai. E aonde que Deus começou a me lembrar que eu tive um pai. Tive um pai celestial e tive um pai terreno. Só que eu estava tão cega que eu não conseguia ver que eu tinha um pai terreno também. E por muitas vezes eu vivia amargurado, com ferida no meu coração, que eu achava que eu não tinha pai, aquela coisa toda. E Deus começou a me lembrar das coisas que eu e meu pai faziam junto. Hoje algumas coisas eu faço com o Natan, porque era tão legal que eu gostava que hoje eu faço com meu filho. E hoje eu chego no meu quarto e digo, só sei dizer papai, porque, cara, se você não reconhecer a tua paternidade aqui na terra, tu não tem como reconhecer também teu pai lá como no céu. Porque o nosso exemplo de pai está aqui, por mais que o teu pai fez outras coisas, aquela coisa toda, vamos entrar em detalhes na vida de cada um, mas você teve um pai. Teve pessoas que os pais abandonaram, mas Deus colocou outras pessoas como pais dela. Amém? E outra coisa que eu queria dizer sobre libertação. Você não é fruto do meio, você é fruto das suas escolhas. Porque se a gente fosse fruto do meio, mendigo seria filho de mendigo para sempre. E filho de médico seria filho de médico para sempre. Então você não é fruto do meio, você é fruto das suas escolhas. O que vai definir quem você vai ser, aonde você vai chegar, é as escolhas que vocês vão tomar a partir de hoje. Amém? Vamos para a 10ª pedra. A 10ª pedra é cura. Vamos abrir em Isaías 53, 4. Amém? Passou a ler então. Isaías 53, 4. Certamente Ele tomou sobre si as nossas enfermidades e as nossas dores. Levou sobre si nós o reputamos por aflito, ferido de Deus e oprimido. E Mateus fala também que essa mesma coisa, mas mais detalhado. Então, ali está falando que Jesus naquela cruz levou todas as nossas enfermidades, todas as nossas doenças. Só como é dificultuoso a gente tomar posse disso. A gente tomar posse dessa promessa. Jesus, tu levou naquela cruz todas as enfermidades e todas as dores que eu tinha. E eu parei para analisar, se a gente parar para analisar hoje no contexto da igreja, quantos testemunhos de cura a gente tem? Meu Deus. Se a gente abrir o microfone aqui para alguém falar, cara, a gente vira a noite falando de testemunhos de cura que Deus fez. Tantas outras coisas. Pessoas que não podiam ter filhos, hoje têm. Tem uma hoje, vai na nossa cela. Tantas outras coisas, cara. A gente tem que tomar posse e declarar, Deus, eu estou curado. Eu me lembro do testemunho da Carol lá no retiro, que ela falou do joelho dela. Ela sempre falava, Deus, eu estou curado. Ah, mas ela andava ou não estava? Não, mas eu estou curado. Ah, cara, eu estou curado, eu vou ser renovar tua mente, eu estou curado, eu estou curado. Ah, mas as pessoas vão dizer, capaz de estar curado do mesmo jeito, mas vai chegar um dia que você vai ser curado. A gente tem que permanecer, a gente tem que ser firme naquilo que Deus está falando. Amém? 11ª pedra. A família que Deus te deu. Deuteronômio, isso aí mesmo. 6, do 4 ao 9. Quase deu. É uma dificuldade, é um desafio para mim falar. Do 6, capítulo 6, versículo 4.
Amém? Passo a ler. Capítulo 6, versículo 4. Ouve Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Amará, pois, o Senhor teu Deus de todo o teu coração e de toda a tua alma e de toda a tua força. Essas palavras que hoje te ordeno estarão no teu coração. Tu as inclinarás aos teus filhos e delas falarás assentado em tua casa, e andando pelo caminho, e ao deitar-te e ao levantar-te. Também as atarás como sinal na tua mão, e te serão por frontal entre os olhos, e escreverás nos umbrais de tua casa e nas tuas portas. Cara, família para mim é tudo. E você tem que amar sua família, não importa como ela é, você tem que amar sua família. A palavra fala, né, que a gente tem que honrar os nossos pais. Ah, Alan, mas tu não sabe como é que é o meu pai, você não sabe o que ele fez, mas você deve honrar ele, é um princípio. Por mais que ele não merece honra, mas você, como cristão, deve honrá-lo. E eu amo demais a minha família, porque eu não tive uma família estruturada. E por muitas vezes a gente pensa, se a minha família fracassou, eu vou fracassar no meu lar também. Não. Se meu pai e minha mãe se separaram, eu vou separar também. Não. A gente tem que tirar isso da nossa mente. Se você tem aqui alguém hoje aqui que os pais são separados, eu vou dizer, você e a sua família não vão se separar. Se na tua casa o lar fracassou, você não vai fracassar. Você tem que tomar posse de autoridade, eu não vou. E uma palavra que eu e minha família, a gente tem encarnado dentro de nós, é Colossenses 2:27. Cristo em vós, a esperança da glória. Hoje, se a gente for parar para analisar, a família está sendo destruída. Os casamentos estão sendo destruídos. E se a gente não tiver esperança, que conhece a Cristo, quem vai dar esperança para essas pessoas? Eu e minha esposa, a gente tem conversado. O nosso casamento tem que ser esperança para aqueles casamentos que estão frustrados. A nossa família tem que ser a esperança para aquelas famílias que estão destruídas. Porque eles vão olhar para nós, ainda há esperança para a família. Ainda há esperança para um casamento. Da mesma forma, os jovens lá da rua vão olhar para os jovens dentro da igreja. Ainda há esperança para os jovens. E uma coisa que eu falei para os dois romanceiros que eu nunca acompanhei, que eu estou acompanhando agora, e eu falo para os jovens, casa com uma mulher muito mais crente que você. Sabe por quê? Ou mulher, casa com um homem muito mais crente que você. Por quê? Vai ter momentos que a gente vai esquecer daquilo que Deus fez na nossa vida. E a gente vai tremer as pernas, vai oscilar. E todas as vezes que eu passei por isso, a minha esposa pegava no meu braço. Eu não casei com esse homem. Trata de mudar. E da mesma forma, quando ela passava por certas coisas, eu falei, eu não casei com a mulher desse jeito, a gente tem que mudar. E hoje, muitos casamentos, muitas famílias estão se frustrando, porque pessoas ou algum dos cônjuges estão se afundando, e em vez do outro sem a mão para puxar, está entrando junto. Então, um conselho para os solteiros, case com alguém muito mais crente que você, e não coloque as suas expectativas no casamento, porque o casamento é onde mais vai provar o teu caráter. As tuas expectativas têm que estar em Jesus. Da mesma forma, se você vem na igreja por causa de alguém, simplesmente por causa de alguém, ou você idolatra alguém, cara, você vai se frustrar. Eu não estou firmado na minha esposa, eu estou firmado em Jesus, porque um dia a minha esposa vai me frustrar, vai me decepcionar. E se eu estiver firmada nela, eu vou me decepcionar também. Mas se eu estiver firmado em Cristo Jesus, Ele nunca vai me decepcionar. Amém? Glória a Deus. Agora a última pedra. O dia que você foi salvo. Hebreus 2:3. Hebreus 2:3. Passo a ler. Como escaparemos nós se negligenciarmos tão grande salvação,
o qual tem sido anunciada inicialmente pelo Senhor, foi-nos depois confiada pelos que ouviram, dando a Deus testemunho juntamente com eles, por sinais, prodígios e vários milagres, e por distribuições do Espírito Santo segundo a sua vontade. A gente tem que pensar que a salvação não é brincadeira, custou a vida de alguém. A salvação foi uma pessoa que saiu de um lugar de majestade, aonde ela vivia muito bem, e aonde ela não precisava fazer o que ela fez. E ela simplesmente, eu vou morrer no lugar deles. Imaginem, hoje, a gente que é pai, a gente tem mais esse sentimento. Se o nosso filho chegasse assim, pai, eu vou morrer por aquela gente, para Deus perdoar eles. Meu Deus. Isso mexe com a gente. E da mesma forma, mexeu com Deus. O seu filho saiu da presença dele para morrer no nosso lugar. E muitas vezes a gente brinca com isso. Eu vou daquele jeito, né? Crente Raimundo aquele. Então, um pé cá, um pé no mundo e um pé na igreja. Ou aquela missionária Hollywood. Então, um pouco aqui, um pouco lá. Só que a gente tem que ter a convicção da nossa salvação. E eu entendi por que Paulo e Silas cantavam na prisão. Paulo e Silas, quando estavam sendo apedrejados, eles louvavam a Deus, porque eles tinham a convicção da salvação deles, que eles iriam ressuscitar junto com o Senhor. Amém? Glória a Deus. Vamos ficar de em pé, então? Em João 21 relata aquilo que eu falei no comecinho lá sobre Pedro. Pedro, ele andou ao lado de Jesus, passou por grandes coisas ao lado de Jesus, acompanhou os grandes milagres de Jesus. E quando a circunstância mudou, Pedro negou Jesus 3 vezes. E o problema não foi Pedro ter negado Jesus 3 vezes, mas foi Pedro insistir no erro de novo. Porque quando Jesus acha Pedro na beira da praia, ele estava vindo numa pescaria fracassado. E quando Jesus chega para ele e manda ele pescar de novo, e manda ele jogar a rede para o outro lado, ele pesca muito peixe. E quando ele achou que ia se dar bem, Jesus disse, larga tudo e segue-me, porque hoje tu se tornará um pescador de homens. E nisso ele seguiu Jesus. Mas chegou um tempo na vida dele que a circunstância mudou aquilo que Jesus falou. Ele esqueceu daquilo que Jesus falou. E ele novamente voltou a pescar. Insistiu no erro novamente. E nisso, mas só que existe uma coisa que mexe muito no meu coração. Por mais que a gente vá insistir no erro novamente, Jesus nunca vai esquecer de nós. E ali em João 21 fala que Jesus está à beira da praia e já tinha com ele pão e brasa. Pão, peixe e brasa. E Jesus está esperando Pedro. E só que Pedro não se lembra daquilo que ele tinha vivido com Jesus. E Jesus pergunta para ele, tu tem algo para comer? E ele fala, não. Então volte ao mar, lance a rede do lado direito e traga algo para a gente comer. E Pedro foi. E ele se lembrou da primeira vez quando Jesus falou para ele lançar a rede do lado direito. E nisso, quando Pedro lançou, ele pegou o peixe. E ele volta e ele pega aquele peixe e ele começa a ter algo na mente dele que começa a trazer as lembranças para ele. E ele começa a se lembrar daquilo que Jesus fez para ele. E nisso ele pula do barco e vem puxando aquela rede, ele mesmo dentro da água. E quando ele chega na beira, Jesus pergunta para ele, Pedro, tu me amas? E ele, Senhor, te amo, tu sabes que eu te amo. E Jesus pergunta por 3 vezes para ele, Pedro, tu me amas? Ali Deus estava empatando uma conta que jamais seria empatada. Que era as 3 vezes que Pedro negou Jesus. Jesus estava empatando aquela conta. E Jesus estava na beirada. E quando Jesus falou 3 vezes para ele, Pedro, tu me amas, veio toda a memória de tudo que ele tinha vivido com Jesus. E talvez você que hoje viveu muitas coisas com Jesus, e por causa de alguma circunstância você esqueceu, talvez Deus tenha chamado para a vida de vocês, para cada um, como Ele tem um chamado na minha vida. Mas a circunstância não pode abalar o chamado que Ele tem para nós. E por mais que um dia você se desvie do caminho, aonde você se desviou, Ele vai estar te esperando. Apocalipse fala,
quando a gente perdeu o primeiro amor. Volta aonde tu perdeu. Ele não está em um lugar, ele está no lugar onde tu perdeu. Amém? Glória a Deus. Vamos orar então?